Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ciências de hoje, dando continuidade do conteúdo que falamos na aula passada, que foi sobre o reino dos moneras. Ficamos falando sobre dois tipos de seres vivos que são do reino dos moneras, as arqueias e as bactérias. Falei bastante sobre as arqueias e hoje vamos falar mais um pouco sobre as bactérias. E para iniciar nossa aula, vamos ver a reprodução das bactérias, como é que ocorre. A maioria das bactérias se reproduz pela divisão bacteriana ou pela divisão da bactéria-mãe em duas bactérias filhas idênticas. Por meio desse processo, denominado divisão binária, as bactérias podem se reproduzir rapidamente, caso não existam limitações de alimento ou de outros recursos necessários para o seu desenvolvimento. Havendo uma abundância de alimentos e condições adequadas de reprodução, elas se reproduzem rapidamente, em grande quantidade, como vamos ver a seguir. Em condições adequadas, uma única bactéria pode dividir-se a cada 20 minutos. Assim, em menos de 24 horas, uma única bactéria pode originar mais de 7 bilhões de bactérias. Esse número, pessoal, é aproximadamente igual ao número da população mundial de pessoas. Muita bactéria se reproduzindo durante um dia. Então, essas bactérias, elas são, às vezes, prejudiciais ao nosso corpo e, às vezes, elas são protetoras do nosso corpo. Vamos analisar. As bactérias na cadeia alimentar. As bactérias são muito importantes para o funcionamento do ecossistema, dos ecossistemas, que são vários que existem no planeta Terra. E elas são de dois tipos, as autotróficas e as heterotróficas. As autotróficas, capazes de produzir seu próprio alimento, e são fonte de alimentos para outros seres vivos. Esse tipo de bactéria autotrófica produz seu próprio alimento e depois que ela produz seu próprio alimento para se desenvolver, ela serve de alimento para outros seres vivos. As heterotróficas, que dependem de outros seres vivos para se alimentar, podem, por exemplo, ser decompositoras ou parasitárias. Elas podem ser parasitas. Então, a cadeia alimentar das bactérias autotróficas e heterotróficas faz com que elas se multipliquem rapidamente no planeta Terra. De acordo com sua forma de nutrição, as bactérias podem ser classificadas em 4 tipos. A forma de nutrição é a forma de alimento delas, como elas se alimentam. Elas podem ser bactérias autotróficas fossintetizantes, bactérias autotróficas quimiosintetizantes, bactérias patogênicas e bactérias decompositoras. O primeiro caso que eu já citei são as bactérias autotróficas fotossintetizantes. Exemplo desse tipo de bactéria, as cianobactérias. Elas apresentam o pigmento clorofila, fundamental para a fotossíntese, que é o pigmento verde. Como as algas, que é do reino dos proctistas, que produzem grande parte do oxigênio do planeta e habitam principalmente ambientes aquáticos. São elas as responsáveis pela fotossíntese no planeta Terra, que traz o pigmento clorofila consigo para que haja a pigmentação da folha das plantas. Já as bactérias autotróficas quimiosintetizantes, elas utilizam substâncias inorgânicas como compostos de ferro, enxofre ou nitrogênio para produzir seu próprio alimento e não depende da luz. Essas bactérias autotróficas quimiosintetizantes, elas são independentes, não dependem da luz solar para se reproduzir e elas precisam na sua nutrição, ela precisa de ferro, enxofre e nitrogênio. E aí elas ficam
prontas para se reproduzir e produzir seu próprio alimento. As bactérias patogênicas são aquelas que causam doenças ao ser humano. Elas podem causar diversas doenças aos seres humanos e a outros seres vivos. Essas doenças podem ser relativamente simples, como a acne e a cárie dentária. Ou mais graves, como a hanseníase, a meningite, o tétano, o cólera, a leptospirose e a febre tifoide. Algumas dessas doenças podem ser prevenidas com vacina. Existe a vacina para algumas dessas doenças bacterianas. Mas enquanto outras só podem ser tratadas com antibióticos, remédios pesados. E as bactérias decompositoras são aquelas que participam e são importantes para o processo da decomposição da matéria orgânica, como folhas, organismos mortos e fezes, em substâncias mais simples que podem ser novamente reincorporadas na cadeia alimentar. Elas são as responsáveis pela limpeza do meio ambiente, essas bactérias decompositoras. Quando morre um animal que não é enterrado, são elas que fazem a decomposição. Com 3 dias ou mais, aquele animal desaparece, que fizeram o trabalho da decomposição. Também as plantas quando morrem, as folhas quando caem das árvores, são elas que fazem a decomposição para que desapareça do planeta Terra. Então isso é muito importante. Essas são algumas das bactérias que nós temos que analisar e conhecer. E as bactérias e a biotecnologia, que elas são usadas na biotecnologia, que são importantes na fabricação de remédios. A tecnologia que emprega os conhecimentos sobre os seres vivos fazem parte do conhecimento humano para que se possa pesquisar, experimentar e produzir novos medicamentos em proteção do ser humano. Vou ficando por aqui, na outra aula continuaremos.